Enquanto isso, nós vamos passar para a reflexão dessa hora, para a mensagem da palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E eu quero dizer para os que viram o culto da manhã, eu quero dizer que eu e o pastor Edson, a gente não combinou de usar o mesmo texto, de Mateus 1. O pastor Edson, hoje de manhã, ele usou como base um versículo de Mateus 1. Eu vou usar os 17 primeiros versículos de Mateus 1. Vamos lá. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito e o Teu auxílio, Deus, nessa hora, para que compreendamos ela e tornemos ela, acima de tudo, uma prática em nosso viver diário. Ajuda-nos nesse propósito, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E você deve estar se perguntando o que a gente vai fazer num sermão lendo uma genealogia. E as genealogias que normalmente a sua leitura são cansativas. E a gente fica perguntando muitas vezes o que elas significam. Porque você fica naquela de que fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano e assim vai. E aí você fica se perguntando qual é o propósito disso, qual é o significado disso tudo. Mas a reflexão que eu quero trazer para o nosso conhecimento nessa noite tem como título Famílias Imperfeitas para um Deus Perfeito. Famílias imperfeitas para um Deus perfeito. E a genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, nós não temos nenhuma dúvida de que é uma declaração não apenas histórica, mas também teológica. Isso porque Mateus, quando escreve o seu texto, ele o faz para um público judeu
onde ele busca provar que Jesus é, acima de tudo, o Messias prometido, aquele que veio para marcar o tempo e marcar a história. No entanto, o mais surpreendente desse texto, daquilo que lemos, é que nós encontramos nomes de pessoas tão diferentes, tão distintas em história, tão distintas em marcas que deixaram no seu tempo. E essa passagem de Mateus, que vai do versículo 1 até o versículo 17, ela revela então essas importantes, ou revela-nos importantes verdades sobre uma família, que é a família de Jesus. E que como Deus preparou de maneira perfeita, usando pessoas imperfeitas, aquilo que seria a base para o nascimento de Jesus no mundo. Algumas verdades que nós precisamos compreender antes de mais nada é a seguinte: é que Jesus, antes de qualquer coisa, ele é o cumprimento de profecias e de promessas. A genealogia de Jesus, em primeiro lugar, ela conecta Jesus ao pacto de Deus com Abraão. E isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12. Versículo 3, quando Deus chama Abraão da sua terra, da casa, da sua família, da sua parentela, para torná-lo uma grande nação. Uma promessa absolutamente difícil de ser tocada, de ser mensurada. E que, como diz a própria palavra, Abraão precisou crer pela fé de que isso iria acontecer. Tanto pelo número, pelo tamanho que havia na promessa, quanto pelo fato de que ele também, depois de muito tempo, sendo velho, ainda não tinha gerado filhos. A segunda coisa que nós encontramos também nessa passagem é a inclusão de pessoas marginalizadas, de pessoas que, ao tempo de Jesus, eram consideradas indignas, ou até mesmo, na história do povo de Israel, não deveriam ser contadas, não deveriam ser mencionadas, ainda mais quando você está falando de alguém que é Jesus. Então, por regra, você deveria colocar apenas aquelas figuras mais ilustres. Você deveria colocar apenas aquelas pessoas que, de alguma forma, tiveram contribuições mais expressivas e que, de fato, poderiam ser dignas de fazer parte da genealogia de Jesus, da história dos antepassados de Jesus. Mas o fato é de que são incluídos ali mulheres, como Raabe, que era uma prostituta, Ruth, Batseba, e também de homens que cometeram atos gravíssimos, atos falhos, como Manassés. Mas essa verdade nos mostra de que Deus, para além daquilo que nós somos, ou para além daquilo que os homens e as mulheres possam ser, Ele transforma histórias de tragédia, ou histórias que poderiam ser consideradas inaceitáveis para compor a história de Cristo, em realidades que mostram que, na verdade, a família de Jesus não era uma família perfeita, mas que, no entanto, ele nasceu perfeito. E a terceira coisa que nós encontramos ainda nesse texto nos fala sobre a soberania de Deus na história. Deus é soberano sobre todas as coisas, e que mesmo em meio ao pecado, ao caos humano, à desordem que existe no mundo, ainda assim Deus manifesta a sua vontade e os seus desígnios. Porque os desígnios de Deus, eles não dependem da vontade humana. Eles não estão submetidos nem sujeitos à vontade humana. Então nós aprendemos, e o próprio autor, Mateus, ele nos fala ali, que foram 14 gerações, desde Abraão até Davi, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Então ele tem um cuidado de mostrar, de pontuar cada pessoa, e pessoas muitas vezes até mesmo aleatórias. Como, por exemplo, se você pegar, digamos, o primeiro grupo,
de Abraão até Davi, nós encontramos ali patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e reis como Davi. Essa seção, ela mostra inicialmente para a gente que o quê? Que Jesus, ele fazia parte de um grupo selecionado de pessoas. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus está intimamente ligado com uma origem real, que isso era extremamente importante para o povo judeu. Lembrem-se de que o Evangelho de Mateus, ele é escrito para um público judeu. Então essa é a preocupação de Mateus no momento da sua escrita. No segundo grupo, que são mais 14 gerações, nós vemos então de Davi até o exílio na Babilônia. E aí a gente encontra reis de Judá como Salomão, Roboão e Ezequias. E essa parte destaca também a realeza de Jesus. O terceiro grupo vai do exílio até a vinda de Jesus. E aí nesse terceiro grupo nós encontramos nomes menos conhecidos ou nada conhecidos. Porque ele compreende os descendentes que vão desde o exílio, quando o povo vai para lá, até a vinda de Jesus. Não tinham protagonismo político, nem social, não eram conhecidos e possivelmente muitos deles mal foram notados, ou as suas histórias foram notificadas. Mas o fato é de que eles fizeram parte da história do nascimento de Jesus. Agora, diante de uma genealogia tão diversa, de pessoas tão distintas, de histórias tão absurdamente paradoxais, distanciadas, tanto pela sua simplicidade, quanto pela sua realeza, elas compõem a história de Jesus. E a primeira reflexão, o primeiro ponto geral para a nossa reflexão e para o nosso entendimento essa noite, nos fala de que Deus usa pessoas imperfeitas para manifestar a sua vontade. Olha o versículo 5 desse capítulo 1, o que ele diz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Veja só que interessante. A inclusão de Raabe como sendo uma prostituta e Rute como uma estrangeira moabita chamam a nossa atenção justamente pelo fato de primeiro serem mulheres e depois porque você está falando de uma pessoa que nos tempos bíblicos e inclusive nos tempos de Jesus não poderia ser, vamos assim dizer, valorizada, uma mulher que era prostituta, e outra por ser uma estrangeira, Rute como sendo uma moabita. Mas esse texto nos mostra que Deus, ele transcende barreiras sociais e culturais. Deus não nos escolhe com base nos nossos méritos, mas na sua soberana graça. Deus não vê em nós coisas boas e diz, não, eu vou aceitá-lo porque ele faz essas coisas boas. Nós não somos aceitos em Cristo Jesus pelos nossos méritos. Nós somos aceitos em Cristo Jesus pela graça que nos alcançou. Então, Raabe, a sua história nós encontramos lá em Josué, capítulo 2, mas perceba que ela vai compor uma parte importante da história quando ela vai aparecer, inclusive, lá em Hebreus 11. O próprio texto de Hebreus também vai notificá-la e vai mostrar como ela sendo uma pessoa importante em Hebreus capítulo 11, versículo 31, quando diz o seguinte: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Quando os espias foram ver a terra prometida, eles foram acolhidos por uma mulher que não era digna na sua época. E veja só que por essa sua atitude, por esse seu testemunho,
ela vai compor, inclusive, esse capítulo importante do Novo Testamento, quando fala sobre os exemplos de fé, quando fala sobre os heróis da fé, quando fala sobre os patriarcas, quando fala sobre os israelitas em Canaã. Então perceba que Deus não enxergou graça em Raabe por aquilo que ela poderia fazer, mas pela sua disposição, pelo seu coração, e é exatamente dessa maneira que Deus enxerga as nossas vidas. Então, assim sendo, esse texto nos mostra que Deus, Ele não despreza a nossa história. Em nenhum passado, ele é irreversível quando Deus intervém. Ele redime as pessoas, redime as famílias. Ele transforma histórias trágicas, histórias que não deveriam ser contadas, histórias que deveriam ser motivo de vergonha, em histórias de graça, da revelação da graça, do amor e da misericórdia dele. Muitas vezes, você pode até olhar para a sua família e encontrar algumas falhas. Todos nós, quando olhamos para as nossas famílias, nós encontramos falhas. Estou certo ou estou errado? Ou tem alguém aqui que tem a família perfeita? Todos nós encontramos. Jesus, se olhasse para a sua família, ia ver que a sua história também tinha pessoas que eram falhas. Agora, existem pessoas que olham para as suas famílias e só encontram falhas. Então perceba que existe diferença entre você encontrar falhas e você apenas destacar, apontar as falhas. As falhas, elas fazem parte porque nós, como seres humanos, como pecadores, nós erramos. Nós não acertamos sempre. E isso, então, faz com que nós erremos frequentemente. E assim como nós erramos, as pessoas que estão na nossa família também erram. Agora, o fato de nós errarmos, o fato de nós falharmos, o fato de nós não tomarmos decisões corretas, o fato de nós não escolhermos os melhores caminhos, o fato de nós não falarmos as melhores palavras, o fato de nós não termos os melhores pensamentos, o fato de não sermos tão carinhosos quando precisávamos ser, o fato de não sermos tão amáveis quando precisávamos ser, isso não diminui aquilo que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Agora, por outro lado, o fato de, eventualmente, eu e você cometermos falhas, isso não pode ser uma justificativa para nós as relativizarmos e dizermos que não. As falhas agora são sempre justificadas porque nós somos falhos. Não. Se nós erramos, nós precisamos também aprender a dar um passo atrás, a corrigir os nossos erros, a buscar a direção adequada e a fazer aquilo que é certo e é bom na presença de Deus. Eu te pergunto então, você acredita que Deus pode usar a sua família mesmo com imperfeições? Olhando para a sua família, não olhe para você. Quantas vezes você já foi abençoado pela sua família? Quantas vezes nós somos abençoados pelas nossas famílias? E às vezes nós não enxergamos isso. Tem muita gente que olha para as suas famílias e olha só na perspectiva unilateral. Só dela. Veja só tudo que eu faço pela minha família. As pessoas estão sempre em débito com ela. Tudo que ela faz é muito bom. E nada do que os outros fazem nunca é suficientemente bom para alcançar aquilo de bom que a pessoa é. Então, pronto, já errou, já não dá para fazer essa leitura. A linha de corte é muito alta. Então, a primeira coisa que eu e você devemos refletir é que todo o bem que nós praticamos, que nós fazemos, enquanto família, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. É nosso dever. Foi o apóstolo Paulo que disse, numa de suas epístolas, lá em Efésios, que os maridos devem amar a esposa como Cristo
amou a igreja e se entregou por ela. E que, de igual modo, as esposas também devem amar os seus maridos e honrá-los, e os pais amarem os filhos e não levarem eles à ira. E o primeiro mandamento com promessa qual é? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Então a Bíblia ela é farta de textos que mencionam como deve ser a relação familiar. Essa semana me chamou a atenção, eu não lembro de qual curso, vendo uma notícia de uma jovem que se formou na faculdade e a família fez um cartaz bem interessante, até por que não dizer engraçado. Colocou o nome dela, botou lá, fulana, você não fez mais do que a sua obrigação. E aí a menina tirou uma foto na frente desse cartaz sorrindo, né, entendendo que era isso mesmo. Né? É claro, os filhos estão na faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente estuda, é a nossa obrigação. Qual é o dever dos pais? Qual é o dever das mães? Qual é o dever dos filhos? Nós temos funções estabelecidas, a palavra de Deus estabelece atividades, funções para nós, e nós temos o dever, a obrigação de fazê-las. O que acontece na sociedade do nosso tempo, e muitas vezes nós mesmos podemos incorrer nesse erro, é uma hipervalorização dos nossos atos, acreditando que aquilo que nós fazemos tem muito mais valor do que aquilo que os outros fazem. Então, famílias falhas e imperfeitas, eu e você sempre teremos, porque nós somos imperfeitos. A segunda realidade, a perfeição, ela não é o objetivo, mas sim o aperfeiçoamento. Porque se você busca a perfeição, a régua, a linha de corte, ela passa a ser muito alta. Mas quando você fala em transformação, você está dizendo que a possibilidade de mudança nos atos e nos gestos, ela é real. Por exemplo, nós encontramos nessa genealogia de Jesus a história de Manassés. Veja só, Manassés foi um rei que praticou a idolatria, promoveu o sacrifício de seus filhos, e mostra-nos esse texto, e por isso que Manassés está incluído na genealogia de Jesus, porque ele nos prova de que até os piores exemplos de liderança familiar não anulam os planos de Deus, não anulam os propósitos de Deus para mim, para você e para as nossas famílias. Talvez você olhe para a sua história familiar e pense que os seus antepassados lhe legou, de alguma forma, condutas, modos de ser e pensar, e que de repente se tornem aquilo que você é hoje. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, se isso fosse verdade, como que seria Jesus? Se ele herdasse tudo aquilo que ele recebeu de seus antepassados, como Manassés, como seria Jesus? Então, na verdade, ainda que as histórias familiares elas sejam trágicas, Deus, ele alcança a nossa história e nos propõe uma nova forma de ser a partir daquilo que somos. Ainda que ao olharmos para a nossa vida, ainda que ao olharmos para o nosso passado, nós não encontrássemos razões e motivos suficientes para nos alegrarmos e para nos orgulharmos. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, você não pode excluir a sua história familiar. Você não pode tirar da sua história os seus antepassados, as pessoas que vieram antes de você, por piores que elas tenham sido. Foi graças a elas, afinal, que você está aqui onde está. Mas uma coisa é fato, as histórias dessas pessoas não determinam a sua história. Aquilo que elas fizeram não são um modus operandi, não são um cardápio dado a você para que você as siga. Deus transforma as nossas histórias e faz com que nós possamos construir a nossa própria história a partir do nosso encontro com Cristo, o Salvador.
É por isso que todas as vezes que homens e mulheres se encontravam com Jesus, e ele repetia essa fala muitas vezes: vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Não ande mais por esses caminhos, viva uma nova vida, viva uma nova direção. O evangelista João, por exemplo, no final do seu texto, ele diz que se tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, todos os milagres que Jesus operou, fossem colocados ou fossem escritos em livros, nem todos os livros do mundo seriam capazes de escrever ou de testemunhar aquilo que Cristo fez. Então imagine só quantas vidas foram transformadas. Até porque as nossas próprias vidas ainda continuam a ser transformadas. Nós estamos em processo de transformação, de aperfeiçoamento. Nós não somos seres acabados. Tem até um escritor brasileiro, o Guimarães Rosa, que no livro dele, O Grande Sertão Veredas, ele disse certa vez o seguinte, que lá numa das falas de um dos personagens, ele diz, olha, que o mais bonito de tudo na vida é que as pessoas não são sempre iguais, elas vão mudando. As pessoas vão sempre mudando, e esse é o privilégio que nós temos, de saber que nós erramos. Sim, nós erramos. Nós pisamos na bola? Pisamos na bola. Nós falamos aquilo que não deveríamos falar? Falamos. Pouco, eu diria que muito até. Mas mais do que errar, ou valorizar o erro, melhor é entender que nós precisamos dar um passo atrás e corrigir os nossos atos e aperfeiçoá-los, porque fomos chamados em Cristo Jesus para isso. Portanto, aqueles que são chamados em Cristo Jesus não podem viver mais conforme o presente século. Como diz Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Porque são transformados pela renovação da mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que a palavra nos diz. E aí, então, Paulo fala, apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, ou seja, todos os dias nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Mas será que nós fazemos isso? Será que nós não nos esquecemos disso? Na correria do dia a dia, saindo para o trabalho, cuidando das coisas da nossa casa, dos nossos filhos, às vezes a gente se esquece de nós mesmos. Mas o convite que o Evangelho nos faz é que a nossa vida seja um culto diário, verdadeiro e racional. Então não esqueça disso, meu irmão e minha irmã. A perfeição para as nossas famílias, ela não é o alvo. O alvo é a transformação contínua na presença de Deus. Enquanto nós vamos sendo transformados, a santificação também vai acontecendo. Porque enquanto vivermos aqui, nós não vamos atingir a santidade. A realidade da santificação, ela vai ser completa apenas quando nós estivermos na presença do Senhor. Então, a santidade é o último estágio, porque aí é quando nós não estivermos mais aqui. Mas enquanto nós travarmos essa luta diária, nós precisamos aprender a transformar os nossos atos e dedicá-los ao Senhor. Famílias saudáveis, irmãos e irmãs, não são livres de problemas. As nossas famílias não são livres de problemas. Nós passamos por problemas, nós passamos por doenças, nós passamos por falta de dinheiro, nós passamos por conflitos no relacionamento, nós passamos por discussões acaloradas. Isso é ser família. Nós passamos por discussões, por dramas existenciais, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas isso não pode ser uma justificativa para que os erros continuem a ser mantidos. Mas uma coisa é fato: aqueles que aprendem a lidar com os problemas, na perspectiva da graça de Deus, são alcançadas por essa graça e aumentam o seu compromisso com Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui.
E em terceiro e último lugar, nós precisamos investir mais tempo na nossa família, com oração, com serviço e com tempo. Quanto tempo nós temos reservado da nossa vida, de fato, para as nossas famílias? Veja o que diz a palavra da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1, 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A nossa regeneração, irmãos e irmãs, ela não acontece a partir das coisas desse plano material. A mudança da nossa vida e dos nossos comportamentos, ela não é manifestada a partir das coisas do presente século, mas a partir de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa semente incorruptível que Pedro está dizendo é Cristo Jesus. É a base da nossa regeneração. Quando Cristo ele é o centro da nossa família, existe transformação contínua. Talvez nem todas as pessoas da sua casa tenham conhecido a Cristo ainda. Talvez esse seja o maior drama da sua vida, hoje. O fato de que a boa nova do Evangelho alcançou o seu coração, mas não alcançou a vida das pessoas que você mais ama. Mas isso não é um motivo para você desanimar. Isso é um motivo para você orar mais. É um motivo para você ser um canal mais abundante da graça de Deus dentro da sua casa. Porque a sua família, ela não tem outra forma de conhecer a Cristo a não ser pelo seu testemunho. Acredite no que eu estou dizendo. Jesus não vai bater na porta da sua casa e pedir permissão para jantar com você. Mas você, como um discípulo de Jesus, vai ser o embaixador de Cristo na hora da mesa. Então, no momento que você se sentar à mesa com a sua família, Cristo vai estar ali presente através da sua vida. Então, a sua família que não conhece a Jesus, vai conhecê-lo através da maneira como você se relaciona com ela. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. Eu mesmo me esqueço disso. E nós não podemos nos esquecer. O tempo que a gente vive é um tempo de grandes desafios. Na atualidade, as nossas famílias elas enfrentam, além da aceleração, das pressões sociais, culturais e tecnológicas, a gente vê as redes sociais, a busca da perfeição, que gera frustração nos nossos filhos, nas pessoas que estão próximas de nós, e que muitas vezes tiram a nossa paz. O ritmo acelerado com que nós vivemos no nosso tempo também diminui o nosso tempo útil com as nossas famílias. Então, diante desses desafios e diante do fato de que nós somos famílias imperfeitas, mas mesmo sendo imperfeitas, nós somos ou devemos nos consagrar para um Deus perfeito, quais ações práticas nós podemos tomar para mudar a nossa vida e a nossa história familiar? Eu acredito que a mais importante delas é nós orarmos pelas nossas famílias. Orarmos pelos filhos, pelas esposas, pelos maridos, pelos irmãos, pelos pais. A segunda coisa, eu diria que é servir com amor. Se nós não aprendermos a servir com amor, o amor de Deus nunca vai ser revelado aos corações daqueles que ainda não conhecem ou que esperam e aguardam que nós manifestemos esse amor para eles. E a terceira coisa é investir tempo. Eu nunca me esqueço, uma vez, uma pessoa, numa igreja que eu pastoreei, vinha muito pouco à igreja e um dia resolveu ir à igreja com a filha. E aí no final do culto, ali naquela hora dos cumprimentos, isso não foi aqui na igreja de Florianópolis, a pessoa me cumprimentou e disse assim, pastor, eu estou dizendo para ela precisa vir à igreja, ela não vem à igreja
que vocês acham que a filha fez na hora que o pai falou isso? Mas tu não vem também? E aí? Não é? Então percebam que nós, pais, temos essa responsabilidade com os nossos filhos. Seja pai, seja mãe, seja avó, seja tio, né? Nós temos essa responsabilidade que recai sobre nós constantemente. Então, irmãos e irmãs, por que falar da genealogia de Jesus nos dias de hoje? Porque é pensarmos em famílias, e daqui a alguns poucos dias nós estaremos com as nossas famílias. E essa semana, inclusive, eu li uma notícia falando sobre a importância de você ser comedido em todas as coisas nos encontros familiares, inclusive nos assuntos. Não falar, por exemplo, sobre política em ceia de Natal. Isso é um problema sério, né? Evite falar sobre temas polêmicos, fale sobre amenidades. Inclusive, estava vendo um médico dizendo esses dias, ele dizia o seguinte: olha, não se preocupe em regular a alimentação na ceia de Natal. Coma, ainda que você faça uma dieta rigorosa, abra um pouquinho o espaço, experimente. Às vezes até, o médico falou isso, até para agradar as pessoas que estão próximas a você, claro, na medida das possibilidades. Então perceba que são poucos os momentos que, como famílias, nós passamos juntos, mas nós precisamos nos alertar disso, estar cientes disso. E por fim, eu diria, concluindo, que a história da nossa família está sendo redigida ainda, está sendo escrita. As nossas famílias, as nossas histórias, elas não foram finalizadas. A história da minha família e da sua família está sendo escrita. E nós estamos com a caneta nas nossas mãos para escrevê-la. E a pergunta que eu faço a você é: o que nós queremos escrever a respeito da nossa família? O que nós deixaremos de legado? Como disse, a internet tem um repertório vastíssimo de textos e mensagens. E eu me deparei dia desses com um pensamento que eu achei interessante, que falava sobre família. Eu quero compartilhar com você nessa hora, que diz o seguinte: autor desconhecido, porque hoje em dia, né, é o que mais tem aí. Diz assim: família é um corpo que não envelhece, que não se cansa e não se esquece. É um amor que não passa. É um olhar que sempre lembra. É o alicerce da nossa casa, o porto seguro onde nos refugiamos. Quando os filhos crescem, a família não cresce, apenas se adapta. Quando a dor chega, a família é o remédio. Quando a alegria vem, é a família quem a multiplica. A família não é perfeita, mas é nossa. É a nossa raiz. É a nossa razão de existir. Então, se nós existimos, é porque temos uma família. Ame a sua família do jeito que ela é. Ore por ela. Deus não te colocou lá à toa. Não se envergonhe dela. Seja a luz de Cristo na sua família. E que Deus abençoe ricamente as nossas famílias. Amém?